Prepare-se para uma notícia que tem chamado a atenção mundial. Uma terrível proposta de lei em Israel pode proibir os cristãos de falar sobre Jesus em público. Isso mesmo, você ouviu corretamente. Será que estamos presenciando o início da perseguição à igreja? Nesse vídeo vamos discutir essa impactante notícia que tem causado um grande alvoroço não apenas nos meios cristãos, mas também entre os seculares. A pergunta que não quer calar: será que essa lei será aprovada? Quais são as possíveis consequências para a expansão do Evangelho em Israel? Estamos ou não testemunhando o começo da perseguição à igreja e o que pode acontecer nos próximos anos? Vamos juntos analisar tudo isso à luz da palavra. Mas antes eu preciso pedir a sua ajuda. Apoie esse vídeo deixando um like e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Segundo um dos veículos de comunicações mais respeitado quando se trata de notícias sobre Israel, 2 influentes políticos judeus ultra-ortodoxos propuseram recentemente uma lei que proibiria a pregação do evangelho em terras israelenses. Isso mesmo, uma proposta de lei que visa calar a voz dos cristãos e impedir que fale no nome de Jesus em Israel. 2 ultra-Orthodox members of Prime Minister Netanyahu's coalition have introduced a bill that would punish believers for sharing the gospel of Jesus with prison time. United Torah Judaism Knesset members Moshe Gafni and Yaakov Asher introduced legislation last week making it illegal to share in conversation or produce content online, in print, or by mail. Their explanation of the bill emphasizes a warning to stop Christians in particular. The punishment, 1 year in prison or 2 years for sharing with someone under the age of 18. Pense nisso por um momento. Imagine uma legislação que terminantemente proíba qualquer pessoa de compartilhar seus pontos de vista com as outras, seja no privado ou seja em qualquer meio de comunicação. Essa lei inicialmente seria aplicada em todas as religiões, mas os proponentes dessa lei enfatizaram fortemente que o objetivo principal seria impedir os missionários cristãos de falarem o nome de Jesus em Israel. Imaginem que a punição por pregar o evangelho seja nada mais, nada menos que 1 ano de prisão, se for direcionada a um adulto, e 2 anos se essa sua ministração for voltada a um menor de idade. Sim, isso mesmo. Aqueles que desejarem compartilhar sua fé e espalhar a mensagem de amor e esperança que o evangelho traz, enfrentariam o risco real de perder a sua liberdade e entrar em cana. O intuito desse vídeo é fazer com que vocês reflitam a respeito e, portanto, deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Mas por que 2 políticos de grande relevância e peso em Israel estão buscando restringir tão drasticamente a liberdade religiosa? Quais são as razões por trás deste ataque direto ao evangelho? Vamos procurar responder ao longo do vídeo, pois o que está por trás de tudo isso pode ser ainda mais chocante. Poderia ser esse o prenúncio de um cenário sombrio, semelhante às perseguições ocorridas na Israel dos tempos bíblicos? Naquela época remota, os fariseus, a facção religiosa mais poderosa daquele momento, detiveram os apóstolos do Senhor, ameaçando-os e os proibindo-os de falar no nome de Jesus. Essa perseguição se espalhou por toda Jerusalém, por toda a Judéia, liderada por homens como o próprio Saulo, que buscavam prender e até mesmo matar aqueles que ousavam proclamar o evangelho. Mesmo nos dias de hoje, ainda testemunhamos perseguições em diversas partes do mundo. Países como a Coreia do Norte, China e outras nações da janela 1040. Bem, se você nunca ouviu essa expressão, deixe-me explicar. A janela 1040 é uma região entre os paralelos 10 e 40 de latitude norte, estendendo-se do oeste da África ao leste da Ásia. Ela é conhecida como o Cinturão da Resistência. Ali abrange 62 países e muitos desses países têm uma baixa proporção de evangélicos, como a Índia, o Sudão, o Japão, a Indonésia, a China e a Nigéria. Alcançar essas nações é um desafio missionário importante para a Igreja do Senhor.
E como haveria de ser, essa região restringe e persegue o Evangelho. Esse contexto é extremamente preocupante, mas não surpreendente, uma vez que a própria Bíblia nos adverte sobre esse tipo de desafio. O próprio Paulo alerta em 2 Timóteo 3,12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas por que tanto ódio em relação ao Evangelho? Por que tantos esforços para silenciar a obra de Deus e a pregação do nome de Cristo? Há 3 razões principais para isso. A primeira razão é o ódio ao nome de Jesus. A Bíblia ensina que o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Nele encontramos perdão, comunhão com o Pai, cura, restauração e até mesmo autoridade sobre todos os demônios. O inimigo odeia o nome de Jesus porque ele representa a libertação das garras do pecado e a salvação da humanidade. A segunda razão, o ódio à pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho contém verdades transformadoras que permanecem inalteradas, mesmo diante dos costumes contemporâneos que vai contra todos os princípios bíblicos. Essas verdades moldam vidas, doutrinas que fortalecem o espírito, a moral e até mesmo o caráter de toda uma sociedade. Mesmo com todos os ataques e oposições, a palavra do Evangelho permanece imutável. O inimigo odeia essas verdades, pois elas se opõem ao seu plano de destruir casamentos, famílias e o bem-estar humano. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas a pregação do Evangelho se mantém como um obstáculo inabalável em seu caminho. A terceira razão, oposição à agenda maligna. E é por isso que vemos indivíduos e governos sendo influenciados para promulgar lei que proíbam a pregação do Evangelho. Eles sabem do dano que representamos para o reino maligno. Porém, há algo ainda mais estranho por trás de tudo isso. O espírito do anticristo já está no mundo, influenciando pessoas e nações. E chegará o dia em que uma única religião, adorando o anticristo, será estabelecida globalmente. E a Bíblia nos alerta sobre essa terrível época exatamente em Mateus 24, do 9 ao 14, onde diz: então eles vos entregarão para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas é importante ressaltar que ainda não estamos vivendo a grande tribulação profetizada. Estamos testemunhando os sinais precursores, as dores de parto, que precedem o arrebatamento da igreja. Acredito que antes do arrebatamento veremos uma perseguição leve, mas também um avivamento que preparará a igreja para esse evento. Somente então, quando a igreja for arrebatada aos céus, o tempo do anticristo começará, marcando um período de tratados falsos e perseguição brutal contra os cristãos que permanecerem fiéis. Mas, irmãos, embora enfrentemos desafios e possíveis perseguições, não devemos perder a fé. Devemos permanecer firmes em nossa crença, proclamando o nome de Jesus e compartilhando a mensagem do Evangelho com amor e coragem a todos aqueles que precisam. Que possamos nos unir e permanecer vigilantes, preparados para a batalha que está por vir. Juntos, como a Igreja de Cristo, superaremos qualquer tribulação e alcançaremos a vitória final. Portanto, diante de tudo isso, é importante conectar esse tema à nossa realidade e considerar os possíveis cenários futuros. Atualmente, muitos de nós ainda desfrutamos da liberdade de expressão e religião. Temos a oportunidade de falar sobre Cristo livremente, ler a Bíblia, orar em público e compartilhar a palavra de Deus. No momento, talvez não percebamos o verdadeiro valor e a bênção que isso representa. Em muitas nações, ao longo da história e atualmente, ter uma Bíblia em casa poderia e pode colocar toda a sua vida e família em perigo.
Portanto, devemos valorizar e aproveitar ao máximo esse tempo de liberdade que ainda temos. Devemos aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho onde quer que estejamos, para que muitos possam ser salvos. Precisamos pedir a Deus por coragem e determinação para compartilhar a mensagem de amor e salvação de Cristo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima e devemos estar vigilantes. Neste contexto, eu quero deixar aqui 3 pontos que servem como orientações para aplicarmos em nossas vidas. Primeira delas, reconheçam a bênção que é poder adorar livremente, falar sobre Jesus. Então, valorize essa liberdade. Ore por aqueles missionários que se propuseram a levar o Evangelho em outras nações, onde enfrentam perseguições. Segundo ponto, aprofunde seu relacionamento com Deus. Leia mais a Bíblia, estude, ore mais, para que o Espírito Santo o auxilie em compartilhar a palavra com amigos, familiares e todos aqueles que estão próximos no seu círculo social. Terceiro ponto, não se intimide com as opiniões contrárias e com as possíveis restrições futuras. Sabemos que levar o Evangelho hoje em dia pode gerar muitos burburinhos, pois a palavra de Deus ela é clara e objetiva contra o pecado e contra as práticas atuais mundanas. Sabendo de tudo isso, você pode ser uma ferramenta valiosa para impactar vidas. Lembrando que esse vídeo tem um caráter informativo para que vocês reflitam a respeito. Portanto, eu quero que vocês deixem nos comentários suas impressões e as suas reflexões. E por fim, gostaria de recomendar que assistam ao próximo vídeo, se você tem interesse em respostas a perguntas tão pertinentes sobre qual é o seu propósito de vida, o que te impulsiona, por que você está aqui. Descubra quem você é em Cristo. Clique aqui para ser transformado. Amém? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.